caso do deputado foragido Alexandre Ramagem. O Igor Cardim tem os detalhes. Oi, Igor. Pois é, Fernando, a Câmara segue em compasso de espera, né, diante da ordem do Supremo Tribunal Federal para cassar o mandato de Alexandre Ramagem, que foi condenado a 16 anos de prisão por participação na trama golpista e, como você disse, é considerado foragido após deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos antes da execução da pena. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda não se manifestou sobre qual rito adotará, se levará a decisão diretamente ao plenário ou por ordem ali da mesa diretora. Integrantes da mesa afirmam que a tendência é repetir o procedimento usado nos casos de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, remetendo o pedido à Comissão de Constituição e Justiça. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, cobrou que a mesa decrete, então, por ofício, a perda do mandato. Ao contrário daquele caso da Carla Zambelli, a Carla Zambelli tinha que ter sido afastada do mandato, porque ali foi uma condenação com trânsito em julgado e perda dos direitos políticos, que tem a decisão do ministro Alexandre Moraes, que é uma decisão expressa, e pede que a mesa faça o afastamento. É expresso. Então a gente quer, a partir dessa petição, que a mesa se reúna para tirar o mandato do deputado. Já o vice-presidente da Câmara, deputado Altineu Cortes, disse que Ramagem tem direito ao que o regimento interno protege ali todos os deputados. Eu acho que o Ramagem tem que ter todo o direito que o regimento lhe protege. Então, é atrás desse direito que a gente vai trabalhar. Quem tem que avaliar isso é o presidente Hugo Mota. O que eu defendo é proteger e usar o regimento dentro do direito de cada parlamentar. A área técnica da Câmara avalia que não há espaço para perda sumária de mandato em condenação criminal e aí cita ali o artigo 55 da Constituição, que exige a decisão por maioria absoluta do plenário. A decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento da pena, classificando Ramagem como foragido e abriu caminho para possíveis medidas como inclusão na lista da Interpol e eventual pedido de extradição lá dos Estados Unidos. A Polícia Federal, como eu disse, já considera o deputado como foragido. Fernando. Bom, tá certo. Obrigado, Igor Cardim, com informações em Brasília. Vera, o que significa esse silêncio de Hugo Mota sobre esse caso? Eu acho que ele está esperando para ver como vai conduzir essa questão, né, Fernando? A gente sabe que ele foi eleito com uma larga maioria na Câmara, tanto do governo quanto com votos tanto do governo quanto da oposição. Ele tem ali, vira e mexe, sido colocado em situações em que ele fica pressionado dos dois lados e aí espera para ver como vai agir. Ele, por enquanto, quando questionado a esse respeito, ele diz que a assessoria jurídica da Câmara está analisando a situação e vai definir como vai ficar. Ele não vai poder segurar isso indefinidamente, né? Trata-se de uma condenação por parte do Supremo Tribunal Federal e uma evidente fuga. Não é que existem indícios de que o Alexandre Ramagem se evadiu. Ele confessou, foi a um programa, um podcast, e admitiu que fugiu para não ser alcançado pela justiça brasileira. A mulher dele foi, igualmente, fugiu. As filhas fugiram, ninguém sabe a circunstância em que se deu a saída da família do Brasil. O advogado disse ter sido pego de surpresa por essa fuga. Eles não apresentaram o último derradeiro recurso ali, embargos infringentes. Tudo bem, já se sabia que eram inúteis, inócuos, mas o advogado nem apresentou porque o seu cliente se evadiu, ele fugiu. Então, fica uma situação meio surrealista você usar o regimento interno para proteger alguém que está nesta situação. Confessa ter fugido do Brasil e, portanto, está em outro país. Eles já chegaram à conclusão que ele não pode exercer um mandato remotamente. Aí sim seria um escárnio absurdo, né? Alguém com uma condenação e tendo fugido e votando nas pautas da Câmara, mas a decisão de como vai se dar a perda do mandato dele deve ser anunciada nos próximos dias pelo presidente Hugo Mota. Ele deverá esperar ali algum parecer
da assessoria técnica, assessoria jurídica da Câmara. Agora, Vera, não tem nenhum constrangimento com essa situação, porque a Câmara tem 2 parlamentares com mandato foragidos da Justiça, né? Agora o Ramagem já tinha a Carla Zambelli, que foi condenada em maio, então já tem 6 meses essa situação vexatória. E para completar, o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, que não está foragido, mas que está nos Estados Unidos. Também tem essa situação aí, se ele vai perder o mandato ou não, por conta do número de faltas, né? As faltas estão aí se avolumando, também ninguém se pronuncia a respeito disso. Não tem constrangimento nenhum? Pois é, o Eduardo Bolsonaro ainda não tem nenhuma condenação, ele virou réu, e por conta disso, o corporativismo no caso dele, e por ser ele um filho do Jair Bolsonaro, o corporativismo no caso dele é ainda maior. O Conselho de Ética driblou todas as representações que houve até agora, e se alguma coisa acontecer com o mandato dele, vai ser por essa razão menos relevante, que é o excesso de faltas. O mais relevante, que é o fato dele estar nos Estados Unidos buscando confessadamente sanções contra o Brasil, prejuízos comerciais ao Brasil, isso a Câmara ignorou totalmente. O fato dele também ter virado réu num processo de coação contra os poderes também não sensibilizou os deputados. Então é isso, é um corporativismo que grita, que esse ano deu várias provas de que continua mais forte do que nunca. A mais explícita delas foi a aprovação daquela PEC da blindagem naqueles termos. Isso levou a Câmara a um desgaste monumental, porque o Senado engavetou, arquivou a proposta e a Câmara ficou com todo o ônus, mas ainda assim, mesmo diante desse desgaste, os deputados continuam agindo com esse corporativismo. Vamos lembrar o caso do deputado Chiquinho Brazão. Foi só em abril desse ano que a Câmara votou a perda de mandato dele, meses e meses depois dele ter sido acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Então, é complicado. E nem votou, né, Vera? Na verdade, ele perdeu também por WO, né? Por excesso de falta. Não teve uma votação de quebra de decoro, né? Uma loucura, e é dessa maneira que a Câmara costuma agir, e queria dificultar ainda mais a perda de mandato. Na PEC da blindagem, tinha ali uma série de dispositivos que tornavam quase impossível você processar um deputado ou um senador. Nosso ouvinte aqui, o Antônio Pimentel, pergunta como é que um deputado entra nos Estados Unidos sem passaporte? Ele entrou com passaporte diplomático, com visto de turista, né? Ele estava com um dos passaportes retido, ou pelo menos tinha ordem de retenção, né? Aí eu confesso que eu acabei não vendo o desfecho de como foi que ele entrou, mas imagino que sim, Fernando. O problema é como ele sai daqui. Ele entrou com diplomático mesmo, alguém bobeou aí, né? O problema é como ele sai, né? A Polícia Federal tinha de vetar a saída dele, já deixar uma ordem ali, um alerta de que ele não poderia deixar o Brasil. Então, a gente não sabe se ele deu algum jeito, saiu de alguma fronteira, mas eu acho que a bobeada foi na saída dos Estados Unidos, não ter obrigação de saber quem está condenado no Brasil se a autoridade brasileira não informar, né?